Sejam bem-vindos, assim é. Esta é mais uma edição de Médio Tejo em Revista. Desta vez centramos atenções no entroncamento, um dos concelhos do Médio Tejo, precisamente região que acompanhamos a par e passo dentro das diferentes plataformas que lhe colocamos ao dispor. Neste caso, por exemplo, pode seguir-nos pelas frequências 98, 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer pela MEL, sendo que aqui poderá aceder à entrevista carregando no botão verde do comando da sua televisão e digitando depois o código 929800. Tal como já pôde ouvir pela promoção, contamos em estúdio com a Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, e até bem perto das 19 horas iremos então colocá-lo a par daquela que é a atualidade da cidade, também conhecida como Cidade dos Comboios. Senhor Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Permita-me iniciar esta entrevista a pensar no futuro e olhando para o futuro vemos que estão projetados, ou que está projetado um conjunto de investimentos, de obras que se podem considerar como estruturantes para o desenvolvimento do concelho e que vão marcar por certo a diferença no dia-a-dia dos seus cidadãos. Se calhar começava aqui pela reabilitação do mercado, perguntando-lhe se aquilo que está em causa, e o projeto aliás já foi apresentado há relativamente pouco tempo, perguntando-lhe se aquilo que está em causa é o possível ou se estamos a falar de obras que irão então tornar o mercado ou dignificar o mercado, tendo em conta aquilo que as pessoas dele fazem e dele necessitam. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Hertz. É de facto uma rádio, um órgão de comunicação sempre presente, que nos acompanha, que divulga o entroncamento e tudo o que vai acontecendo no entroncamento. Relativamente à questão que me colocou, nós temos de facto um programa de investimentos muito ambiciosos que estamos a ter capacidade de concretizar e a colocá-los no terreno, que eu depois mais à frente já poderei abordar em concreto, mas relativamente ao mercado e aos outros, digamos que nós não estamos a fazer ou não estamos a procurar fazer investimentos só de faz de conta. Estamos a fazer investimentos que sejam verdadeiras reabilitações dos espaços, ajustando as finalidades às exigências modernas, obviamente também tendo em conta que os recursos financeiros não são ilimitados. E o mercado não foge à regra, ou seja, a intervenção que vamos fazer é uma intervenção que rondará cerca de 1 milhão de euros e é uma intervenção que não só vai garantir, vai melhorar o conforto, vamos substituir o telhado porque é um telhado de amianto, mas também vai garantir as condições para os comerciantes, para as pessoas que usam o mercado para fazer o seu negócio, terem as condições que hoje em dia que o comércio exige nas suas várias especialidades, nomeadamente a zona do peixe, que é uma zona que está muito, muito antiquada e vai ser bastante modernizada. Também todas as bancas vão estar modernizadas e substituídas para respeitarem as exigências legais, mas não só isso, vamos procurar melhorar a funcionalidade dos acessos ao mercado e também dar-lhe uma capacidade de competir com as grandes áreas. Nomeadamente é um pormenor, mas é um pormenor importante. O piso do mercado vai ser substituído por um piso liso que permitirá, por exemplo, o uso de carrinhos de compras, como se usam nas superfícies comerciais, e vamos fazer uma ligação direta, uma ligação, digamos, mais específica ao parque de estacionamento subterrâneo, que é um parque da Câmara, junto ao mercado, permitirá este pormenor que noutras áreas já existem, que é a pessoa sair do carro, apanhar um carrinho, fazer as suas compras, voltar a depositar o carrinho no estacionamento e apanhar o seu carro. Também isto em termos da funcionalidade, não só as mobilidades, também vamos melhorar os acessos para as pessoas com mobilidade reduzida, mas também vamos procurar nesta intervenção criar espaços que sejam espaços alternativos que permitam que a área do mercado gradualmente possa ser uma área que funcione
com finalidades distintas. Há a parte das bancas, a parte comercial, que vai também ter uma divisão, uma separação de uma outra parte do mercado, e esta poderá funcionar como um espaço de esplanadas de inverno, esplanadas interiores, com mais, quer para áreas comerciais ligadas à restauração, quer para áreas culturais. E, portanto, são dar-lhe novas funcionalidades, novas forças. Para quê? Para que dinamizemos a atividade económica associada ao mercado e também dessa forma possamos ter uma contribuição forte para não deixar morrer o centro da cidade. Se calhar chamar-lhe mercado, depois de tudo isso, acabará por ser redutor, ou não? Repare, acaba por se manter a essência do mercado. Porque os mercados antigos, e eu devo dizer que gosto quando viajo noutros países, visitar os mercados. Mas os mercados antigos desenvolviam uma dupla ou tripla função. Por um lado, a aproximação dos produtores aos locais, aos consumidores e com produtos frescos e de qualidade. Por outro lado, tinha uma função também de socialização. Era muitas vezes um espaço de convívio, de um ponto de encontro, em que as pessoas, uma vez por semana, 2 vezes por semana, nos dias de funcionamento, encontravam-se, falavam com os seus amigos, e nós queremos recuperar essa funcionalidade e dar-lhe também outra dimensão, uma dimensão que possa ser um espaço para, além de convívio, um espaço para ser fruído e para ser um espaço também de cultura, no fundo, associada àquela forma tradicional de fazer comércio, no fundo. Será necessário mexer no horário, por exemplo, ou não? Vai haver 2 componentes e vamos com certeza mexer no horário e no próprio regulamento. Ainda não o fizemos porque as obras vão se iniciar, se as coisas correrem bem, em junho, julho, e portanto vai ter duração de cerca de um ano. Já agora também tivemos a preocupação de planear as obras de forma a tentar o mais possível que o mercado não encerre. Poderá pontualmente haver ali alguns dias, mas vamos fazê-lo de forma faseada para que isso não aconteça. E entretanto, vamos preparar uma alteração ao regulamento do horário, porque sim, há uma das zonas que se perspectiva que possa estar aberta, por exemplo, até à meia-noite, e que seja independente do resto do mercado. E, inclusive, nessa zona, nós temos pensado a instalação de uma ou outra banca móvel, sobretudo ligada àqueles produtos, o pão, as hortaliças, de forma que a pessoa chega de comboio, por exemplo, ao fim da tarde, e passa ali, toma um café, bebe uma cerveja com os amigos, convive e compra o pão ou as hortaliças necessárias para a refeição do dia. É de uma forma também aqui colocar no mercado algumas das características que as áreas, que as grandes superfícies estão a fazer, e bem, do ponto de vista comercial, e nós queremos também dar esse aspecto ao nosso mercado municipal. Ou seja, aquele público fiel tem então mais condições para permanecer? Vai claramente ter mais condições. Por exemplo, uma das paredes laterais vai ser feita em vidro para que essa zona de esplanada interior as pessoas possam ver para fora e ser vistas do lado de fora. Portanto, vai haver aqui um misto de um mercado moderno, funcional, e também uma área de estar e de eventos culturais ou criativos para a nossa cidade. A minha questão é a seguinte: vai certamente atrair mais público do que aquele que hoje o mercado atrai. Será possível, ou será essa também a ideia, ter mais vendedores naquele espaço, mais comerciantes, ou não? Ou a ideia não passa por aí? Não, vamos tentar consolidar os comerciantes. Por exemplo, ao nível do peixe fica com área, como neste momento ainda tem área para aumentar o número de comerciantes. Nas outras áreas não é fácil, nós não vamos aumentar necessariamente o número de bancadas, vamos melhorar as condições. Há sempre uma outra rotação, uma outra... As lojas que circundam o mercado também neste momento, embora uma ou outra ainda esteja encerrada, estão já todas concessionadas e, portanto, dentro de pouco tempo todas estarão com negócios, enfim, no sentido de dinamizar aquela zona. Também há aqui um objetivo que é tentar que não haja apenas um dia forte do mercado. Há um dia fortíssimo, que é o sábado, e depois, durante a semana, o mercado está encerrado ao domingo e à segunda, que até podemos perspectivar outros funcionamentos no futuro, se as coisas tiverem sucesso, mas pelo menos nos dias em que está aberto, tentar que haja mais dias com mais movimento que aqueles que têm hoje em dia. O sábado é impossível aumentá-lo. Não é impossível porque, repara, o sábado é forte, mas é forte até 1, 2 da tarde. Se nós
conseguirmos criar condições para que mesmo alguns operadores do mercado queiram ficar até mais tarde, é também um ganho neste processo. Portanto, não é propriamente aumentar o número de operadores, é sobretudo potenciar mais os negócios e os dias de atividade do mercado. O mercado de entroncamento já é uma referência na região, assim ficará um passo à frente. Ou mais um passo à frente. Eu penso que sim. Repara, o mercado de entroncamento foi uma referência muito importante da região. Depois, fruto de várias circunstâncias, caiu algum bocado, inclusive também talvez tenha construído demasiado à volta e de alguma forma afogou limitou ali o espaço urbano. De facto, quando, enfim, penso que temos algum mérito nisso, nós conseguimos dar nova dinâmica ao mercado. Repara, a maior parte das lojas estavam encerradas quando nós tomamos posse. Hoje, como disse, ainda não estão todas abertas, mas já estão todas concessionadas. E, portanto, isso gera aqui novas dinâmicas. E, portanto, nós apostamos que sim, que há de ser de novo um mercado de referência na região e é para isso que estamos a trabalhar. Falando ainda de obras, também recentemente foi apresentado o projeto de remodelação do Cineteatro. O que é que aqui vai estar em causa? Aqui vai estar em causa, sobretudo, a reabilitação de uma sala, que é uma sala que, não sendo arquitetonicamente uma sala com características muito diferenciadas, muito importantes, é sobretudo uma sala com uma grande identidade coletiva e que diz muito à cidade do entroncamento. E, portanto, nós optamos por criar as condições para recuperar aquela sala e, como disse, é uma sala até metida ali numa estrutura de construção difícil, mas vamos procurar modernizar a sala, dar-lhe outra dignidade, até porque o entroncamento, ao contrário de Tomar, por exemplo, que tem uma série de monumentos emblemáticos o entroncamento, como sabe, não tem muitos monumentos com grande qualidade e, portanto, também vamos aproveitar para dignificar aquele edifício e dar-lhe uma dimensão institucional forte. Simultaneamente, vamos procurar recuperá-lo para uma sala de espetáculos moderna, funcional, que sirva todas as necessidades da cidade, ou a maior parte das necessidades da cidade, relativamente, os espetáculos escolares, os espetáculos das associações, a vinda de companhias, enfim, de revista, de teatro, ao entroncamento, aquelas que fazem os seus circuitos pelas cidades do interior, e também termos um equipamento que possa, por exemplo, onde possam ser realizados, enfim, colóquios ou conferências nacionais ou outras, e também vai também ficar dotado de uma pequena sala de multiusos para variadas utilidades. É, portanto, devolver aquela sala à cidade, que é uma sala que é importante em termos de memória coletiva, e dar-lhe as funcionalidades modernas de uma sala de espetáculos à nossa dimensão, obviamente. Tanto o mercado, como neste caso o Cineteatro, os diferentes projetos foram então apresentados. Aquilo que eu agora lhe pergunto é o seguinte: sente, e através dessas apresentações, sente que a população está interessada naquilo que está a acontecer no entroncamento, no desenvolvimento que o entroncamento está a registar? Sente que as pessoas querem acompanhar a par e passo aquilo que está a ser feito? Vamos lá ver. Talvez a Rádio Hertz ou outros meios de comunicação tenham essa percepção melhor até que nós. Como sabe, o entroncamento não tem órgãos de comunicação muito ativos, enfim, infelizmente até o Notícias do Entroncamento recentemente faleceu o seu diretor, uma pessoa que sempre dinamizou aquele órgão de comunicação e, portanto, essa será uma dificuldade. No entanto, relativamente ao cinema ou ao mercado, são dois bons exemplos que as pessoas têm grande expectativa na sua recuperação. Se eu gostava que tivesse mais gente, apesar em qualquer dos sítios estavam salas compostas para aquela forma de apresentação, nós optámos por fazer a apresentação nos próprios espaços, portanto convidando as pessoas, e no mercado até com o mercado a decorrer, para que as pessoas pudessem, umas estavam, depois iam fazer compras, depois vinham, etc. Mas as assistências foram muito simpáticas e muito interessantes. Se eu gostava que tivesse muito mais gente, obviamente. Mas eu penso que então o Cineteatro tenha recebido manifestações variadas de apreço, porque as pessoas sentem esse investimento como muito importante, e restituir aquele equipamento à cidade é uma aspiração que a cidade tem e que eu penso que nós estamos a dar corpo.
Estão em causa investimentos no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Aqui o entroncamento, as verbas que foram distribuídas, fez justiça? Se nós gostávamos de ter mais dinheiro... É outra forma de ler esta questão. É verdade que sim. É verdade que sim. Agora, tendo em conta as relatividades, enfim, nós tivemos um PEDU à volta dos 5 milhões de euros, ligeiramente inferior a Abrantes ou ligeiramente inferior a Tomar, e ou a Torres Novas, para falar nas cidades também vizinhas, mas Torres Novas, por exemplo, uma parte substancial vai ser afeto a uma obra que já estava em curso, a recuperação do antigo edifício do hospital, do antigo convento, e, portanto, em termos práticos, até vai ficar com muito menos dinheiro que o entroncamento. Agora, qualquer um de nós, entroncamento, Tomar, Abrantes, etc., com certeza que temos projetos, e eu sei que há projetos para mais dinheiro. Mas o que é importante, e no nosso caso em concreto, posso dizer o seguinte: nós tivemos uma verba na ordem dos 5 milhões, no âmbito do PEDU, para 6 anos, que já conseguimos, com a realização em tempo, até ao final do ano, já conseguimos uma majoração de mais 10%, portanto 5 milhões e meio, e o que eu lhe posso dizer é que neste momento, neste dia que estamos a falar, nós já temos projetos aprovados, financiados e em início de execução ou empreitadas lançadas de mais de 75%, eu diria à volta de 80% já, das verbas do PEDU que nos foram afetas inicialmente ao entroncamento. E com esta capacidade de concretização, estou certo que quando houver a necessidade de ir a uma nova fase, o entroncamento estará bem posicionado. Só para ter uma ideia, ainda na segunda-feira houve um encontro na CCDR em Coimbra, em que relativamente à região centro, cerca de 700 milhões de euros que foram afetos aos planos estratégicos de um conjunto de cidades, não são todos os concelhos, mas de um conjunto de cidades do Médio Tejo, da CCDR, enfim, da região de centro, dos 700 milhões, penso que foram apresentados números de apenas estavam aprovados financiamentos de 77 milhões. Ora, desses 77 milhões, o que representa pouco mais de 10% do valor total do PEDU. No nosso caso, já representa quase 80%, acima de 75%, e, portanto, todas as obras do PEDU, nós, o Cineteatro, a remodelação do mercado, são as duas últimas, mas essas também já estão lançadas as empreitadas, já só estamos à espera, digamos, concluir esse processo para identificar os empreiteiros e iniciar as obras. Já temos em curso a reabilitação do bairro Humberto Delgado, que é um investimento na ordem dos 350 mil euros, que é uma reabilitação de um bairro habitacional com 64 apartamentos, que vai ficar pronta em junho, mais tardar julho, e que vai ter, por exemplo, vai transformar apartamentos com uma qualidade muito interessante em termos de conforto. Toda a caixilharia foi substituída, todo o telhado foi substituído com áreas de isolamento, e que vai ficar um bairro habitacional de grande qualidade. Também estamos a iniciar para a semana a conclusão de um investimento também no âmbito do PEDU de uma nova ciclovia ao longo da Ribeira Santa Catarina, concluindo aquele eixo estruturante que iniciamos na parte norte da cidade. Vai iniciar-se para a semana, já vai ser iniciado o estaleiro para a semana, e esperemos que setembro, outubro, novembro, que esteja concluído esse investimento. Isto para falar em termos do PEDU. Também relativamente há depois também ao nível dos investimentos de coesão, por exemplo, nós já estamos em obra com a requalificação do pavilhão ginódesportivo da Escola Rui de Andrade, que é uma obra também à volta de 600 mil euros e que irá estar pronta em princípio, final de setembro, princípio de outubro. Vamos tentar antecipar ali uns dias para que não haja grande conflito com o início das aulas do próximo ano letivo. Também temos a única candidatura neste momento que estamos a aguardar, mas não é no PEDU, é na área da coesão, que estamos a aguardar a aprovação do financiamento, tem a ver com a melhoria do desempenho energético, que é uma candidatura que fizemos, aliás, penso que ao nível da CIMT fomos a única Câmara, a
Ao nível da CIMT fomos a única e penso que ao nível da região centro teremos sido 3 ou 4 municípios que em dezembro do ano passado apresentámos candidaturas de substituição de iluminação pública por LEDs. Esse projeto, que é um investimento na ordem dos 560 mil euros, é um projeto que tem como objetivo fazer a substituição de cerca de 2.300 luminárias da nossa cidade e com isso termos uma iluminação mais eficiente e também, não deixa de ser muito importante, uma redução substancial da nossa fatura em iluminação pública que, como todos os outros concelhos, atinge valores muito significativos. Depois também temos um conjunto de outros pequenos investimentos que estamos a desenvolver. Por exemplo, temos como processo de requalificação de pavimentações na cidade, são cerca de 120 mil euros. Estamos a iniciar também, já foi feita a consignação da ligação de um troço do Bonito à Atalaia, um pequeno troço, mas vai facilitar muito a ligação à Atalaia, e nomeadamente a Tomar, que é também uma aspiração das pessoas. Vamos requalificar também alguns jardins que vai também começar para a semana a requalificação dos jardins terceiros, os campos de ténis. Por exemplo, tivemos esta semana a informação que uma candidatura que fizemos de aquisição de viaturas elétricas para a limpeza urbana foi aprovada e num total de 235 mil euros. E, portanto, temos aqui um conjunto vasto de investimentos que estamos todos eles já ou em execução ou em fase de empreitada, com exceção da iluminação pública, e, portanto, refletem a preocupação e o esforço que temos posto na persecução destes objetivos. Já agora também devo dizer que, relativamente àquilo que foi o nosso programa e os nossos compromissos nesta área dos investimentos, nós vamos praticamente estar a cumprir. Obviamente que o cineteatro não vai estar pronto à obra, esperemos ter sido iniciada quando for o novo processo eleitoral, o mercado não vai estar pronta, mas todas as obras estão iniciadas e irão estar iniciadas e não foram mais cedo por razões que nos ultrapassaram e com isso nós temos uma taxa de cumprimento dos nossos compromissos, não é 100%, mas é muito grande. Há apenas, pensando agora, grosso modo, há apenas um investimento que nós assumimos, que era uma ligação a estrada municipal, ligação aos Riachos, que na altura não foi possível. Na primeira fase, quando tomámos posse, ainda conseguimos, como sabe, colocar alguns investimentos no anterior quadro comunitário, como seja a reabilitação da rua Elis Garcia, que é uma rua importante e de ligação com o concelho vizinho, as Forças Armadas, a conclusão da Avenida das Forças Armadas, a ciclovia da Nossa Senhora de Fátima, de facto, e a reabilitação da Ribeira Santa Catarina, foram investimentos que nós conseguimos ainda colocar no anterior quadro comunitário e serem aprovados no CREN. Relativamente à estrada dos Riachos, porque na altura não foi possível encontrar um consenso com o proprietário por onde iria passar a maior parte daquela estrada, não foi possível e, como sabe, por enquanto, neste momento não há financiamentos comunitários para estradas e está a aguardar melhores dias. No entanto, estamos a trabalhar no projeto para reabilitar a atual e melhorar as condições de mobilidade naquela via. Também devo dizer que, além dos investimentos financiados, quer ao nível do PEDU, quer ao nível da coesão, nós estamos a concluir, e está lançada já a empreitada, para a requalificação de uma via que é estruturante, que é a chamada Estrada da Barroca, que é um investimento de quase de 500 mil euros, que vai ser desenvolvido, vai ser mais, até tendo em conta alguma expropriação que vamos ter que fazer, vai ser desenvolvido por fundos unicamente e da responsabilidade da Câmara, sem qualquer financiamento comunitário. Obviamente que eu espero que a nossa taxa de realização dos fundos que nos foram atribuídos mostre que nós temos esta capacidade e que no futuro possamos até alterar esta primeira decisão de que não haveria financiamento para a requalificação da Estrada da Barroca.
Mas este é um programa, digamos, geral, e que já agora, que também é importante porque nós estamos em combate político e num processo próximo eleitoral, e há um conjunto de pessoas que tentam lançar a ideia de que nós fizemos pouco ou até vão mais longe, que nós não fizemos nada. Se calhar, ou provavelmente têm receio de serem confrontados com esta realidade, com esta capacidade de execução, porque com as obras que concluímos, que executamos, além das que referi há pouco, nós tínhamos 2 escolas em processo de construção com grandes dificuldades, nós ultrapassámos essas dificuldades e concluímos essas escolas, pusemos-las ao serviço da população, com os investimentos que já realizamos. E com este conjunto de investimentos que temos neste momento, ou já iniciados, ou em fase de empreitada, que totalizam mais que 6 milhões de euros, nesse total, nós, no final do nosso mandato, iremos ter realizado ou ter obra em curso no total de quase 18 milhões de euros. Isso para um município que tem um orçamento de 17, 18 milhões de euros por ano é muito, muito significativo e sendo sobretudo numa altura em que tivemos que ultrapassar uma gravíssima situação financeira, como eu também já tenho feito eco, e temos vindo também com isto a conseguir reduzir a dívida e outras situações de forma sistemática. E, portanto, ou seja, mesmo perante esse investimento, aliás, apesar de estar em causa uma fatia de fundos de comunitários, mas mesmo com esse investimento tem sido possível reverter essa situação? Tem sido possível colocar a saúde financeira da autarquia em bom plano? Tem sido possível e eu direi também um bocado ao contrário. Se não fosse esse esforço, não seria possível este nível de investimento. Porque, repare, há alturas em que, aquele tempo em que se assumiam compromissos e não se cumpriam, já lá vai. Já lá vai para a generalidade das câmaras e para nós e para a gestão que eu lidero, nunca se colocou essa questão. Porque, repare, por exemplo, o entroncamento, o anterior executivo, teve que submeter uma operação de reestruturação da dívida, o chamado PAEL. E ainda bem que o fez. O problema não foi ele aderir ao PAEL, o problema foi ter feito uma gestão tão desastrosa que teve necessidade de recorrer a uma operação de reestruturação financeira. E só para ter uma ideia, nós não só reduzimos a dívida neste mandato, nós herdámos uma dívida de cerca de 15,8 milhões e no final de 2016 essa dívida era de 10,8, mas podia ser mais baixa, porque, por exemplo, inclui também os compromissos que nos foram impostos no âmbito digamos, do modelo de reestruturação dos municípios que entanto o Governo impôs aos municípios e impõe também, por exemplo, um resgatar de um processo para nós é importante, ou seja, nós tínhamos havia um acordo assinado pelo anterior Executivo com o proprietário da antiga escola chamada das Tílias, em que esse acordo pressupunha deitar abaixo aquela escola, que é também outro edifício de outro espaço emblemático da cidade, e mais grave que isso, pressupunha a construção naquele espaço de 5 blocos de apartamentos, no total, de salvo erro, de 47 apartamentos, mais 4 espaços comerciais. Numa área em que já está muito congestionado em termos de construção e nós entendemos reverter esse acordo e temos neste momento praticamente o processo concluído, a escola ficará de pé, a área de construção em vez de 5 blocos passarão para 2 blocos e teremos ali naquela zona, abrimos uma praça em torno da igreja de Nossa Senhora de Fátima, é uma nova centralidade, um novo espaço da cidade e isso obviamente tivemos que indemnizar uma parte da área que não foi construída naquele acordo, mesmo assim, e que já está contabilizado na dívida dos 10,8 milhões. Além disso, repare, nós, por exemplo, o prazo médio de pagamentos, nós hoje temos um prazo médio de pagamentos de 60 dias, que ainda vai descer. Quando tomámos posse, tinha um prazo médio de 175 dias. Já depois da reestruturação através do PAEL, já estava a aumentar, e no passado o entroncamento teve prazos médios de pagamento a perder de vista. Praticamente obscenos. O prazo médio de pagamentos é o tempo que o município demora a pagar uma fatura em média. E, portanto, nós, por exemplo, fizemos-lo também cumprindo os nossos compromissos eleitorais de redução do IMI.
Repare, a redução do IMI, nós reduzimos o IMI para os prédios urbanos de 0,04 para 0,35. 0,04 para 0,035. É uma redução substancial que, só para ter uma ideia, em termos de, fazendo uma simulação de que o qual teria sido a diferença se tivéssemos mantido os 0,4 e não tivesse havido redução, isto significou, nós metemos no bolso dos munícipes da nossa cidade 855 mil euros por via da redução da taxa do IMI. É muito, é pouco. Que a Câmara deixou de Foi dinheiro que a Câmara deixou de receber e foi dinheiro que as pessoas puderam contar para o seu rendimento disponível. Então, há essa reestruturação por via do PAEL, mas teve que cortar. A Câmara teve que cortar em algum lado. Gestão corrente. Onde é que a Câmara teve essa folga, essa margem para conseguir então conter custos? Quando se fala em gestão com rigor, o rigor tem um significado claro. Às vezes as pessoas usam-no sem terem bem essa noção. Ainda agora está-se a iniciar a campanha eleitoral e o anterior presidente, que agora também é candidato, fala numa gestão de rigor, quer implementar uma gestão de rigor. Bom, eu devo dizer, eu de facto tenho sido confrontado com um conjunto de situações de total rigor no passado. E por vezes, olha, vou-lhe dar um exemplo. Nós tínhamos, na altura, quando tomámos posse, cerca de 20 pessoas que estavam numa situação ilegítima de prestação de serviços, que algumas delas até marcavam ponto e tudo. E, portanto, eram situações que algumas delas não eram necessárias para o funcionamento da Câmara. Mas não eram funcionárias? Não eram funcionárias, eram prestadores de serviço. Sabe que neste país, infelizmente, muitas entidades, incluindo algumas públicas, têm abusado daquilo que são de instrumentos de gestão das pessoas que são imorais no sentido de que eram pessoas que só tinham aquela entidade patronal, só que em vez de terem um ordenado, um contrato digamos, sem termo, tinham um contrato de prestação de serviços. E, portanto, esse foi um exemplo. Há outro, por exemplo, nós acabamos de negociar, e foi um processo longo que se concluiu agora no final do ano passado, acabamos de negociar o dossiê das águas, porque o entroncamento em 2009 assinou um acordo de fornecimento de água e tratamento de esgotos com então Águas do Centro. Assinou um acordo, mas não tinha esquecido de exigir aquilo que eram os compromissos da outra parte, em termos de investimento, como também não estavam a ser bem geridos os aspectos das faturações que nos eram feitas. Nós conseguimos, por exemplo, vou-lhe dar 2 exemplos. Nós transferimos nesse acordo um conjunto de instalações para as Águas do Centro, que nos passaram a faturar a água logo mais cara, mas nós continuamos a pagar a energia elétrica dessas instalações. Só isso representou 150 mil euros que fomos recuperar e todos os meses, até os processos estarem concluídos, imputamos um valor dessa energia. Por exemplo, estava a haver uma faturação indevida que, ao nível do saneamento, que quando concluímos esse processo, conseguimos recuperar cerca de 550 mil euros, para não falar que daí para o futuro, desde junho de 2015, que daí para o futuro a faturação começou a ser feita devidamente em condições. Portanto, repare, renegociámos as infraestruturas que foram cedidas às Águas do Centro, que tinham sido avaliadas por um valor que nós conseguimos renegociar, passar para o dobro. Fomos aí buscar também mais de €500 mil nessa negociação, ainda que fosse já um processo difícil, porque já estava inquinado com algumas ausências de rigor, digamos assim, da nossa parte. Por exemplo, só estava iniciado os investimentos que estavam como contrapartida nesse contrato de concessão, só estava iniciada a construção da ETAR. A construção da ETAR foi concluída, entretanto construiu-se um novo sistema de saneamento da cidade, que hoje tem um novo sistema que são daqueles investimentos que não se veem, teve-se algum impacto no trânsito normal, mas o novo sistema de saneamento, a nova ETAR e o novo sistema de saneamento foi um investimento de cerca de 5 milhões de euros, com a vantagem de não sermos nós a desembolsar o dinheiro, mas era uma contrapartida do contrato de concessão que não estava a ser realizado. O mês passado foi lançado
neste caso, Águas de Val do Tejo, que foi a empresa que sucedeu às Águas do Centro. Foi lançado mais uma empreitada de cerca de 2 milhões e picos de euros, também da responsabilidade das Águas do Centro, Águas de Val do Tejo, que era também uma contrapartida desse contrato que não tinha sido exigida, para construir um novo sistema adutor, ou seja, um novo sistema de transporte de água que vai atravessar toda a cidade, a construção do novo depósito aéreo na parte sul da cidade, a demolição da etar antiga e mais um conjunto portanto, um investimento em torno de 2 milhões e tal, que é património para a cidade, porque no fim da concessão, se ela não for renovada, este património reverte para a Câmara Municipal. E, portanto, podia-lhe dar muito mais exemplos de rigor que nós temos colocado na gestão e que tem permitido não só baixar o IMI, como tem, por exemplo, há um aspecto que é muito importante, que também muitas vezes é esquecido. Nós, desde que eu sou Presidente da Câmara, não aumentámos nenhuma tarifa de água, saneamento e resíduos. Repare, saneamento e resíduos houve um acerto, diminuímos substancialmente o saneamento, aumentámos ligeiramente os resíduos por uma questão de especialização, mas no global, saneamento e resíduos, reduzirmos para aí 15% a tarifa. A água temos mantido a tarifa, temos diminuído. Por exemplo, hoje começam a aparecer algumas planadas na cidade. Obviamente que há alguma recuperação da atividade económica, ainda bem que é assim, mas também nós reduzimos a tarifa de ocupação do espaço público para valores quase irrisórios, de forma que o pagamento hoje de um espaço público com esplanada é um valor baixo, e isso traz mais dinamismo económico, mais iniciativa. E, portanto, tem sido esta preocupação grande. E também, simultaneamente a isso, temos procurado e temos conseguido afetar melhor os dinheiros, promovendo mais o apoio social, melhorando as iniciativas culturais. Aliás, se formos comparar as iniciativas que nós temos desenvolvido em termos culturais com aquilo que foram iniciativas de anteriores executivos, digamos que no mínimo o dobro em termos médios por ano são as nossas iniciativas relativamente ao passado. Permita-me perguntar, será possível continuar com essa política de reduções, sempre tendo em consideração, ou tendo em consideração que lá está a defesa da população, mas com prejuízo para as receitas da autarquia? É possível continuar assim e seguir este caminho de redução do passivo? Repara, eu penso que esse tem que ser o caminho para uma gestão sustentada e uma gestão séria. Nós não assumimos eu não assumi a liderança da Câmara para ter uma gestão populista ou uma gestão fácil. Assumimos e por isso temos sido alvo de algumas críticas, que às vezes há uma erva aqui e uma erva lá que podia ter tido outro tratamento, e também são algumas falhas que nós cometemos, obviamente, mas obviamente que nós vamos procurar manter uma política de sustentabilidade. Porque eu gostava de delegar a quem me enfim, sucedesse nestas funções uma Câmara gerível em que pudesse a pessoa que vier a seguir, não sei se é no próximo ato, se é daqui enfim, quando for, as equipas que seguirem pudessem planear a cidade tendo em conta sentar hipotecadas pelo aquilo que outros fizeram. Que eu acho que repare, para uma Câmara com a dimensão do entroncamento, tudo o que seja um endividamento superior a 5 milhões de euros é de facto o estar a transferir para outros aquilo que nós fizemos bem ou mal. E já estou a pôr 5 milhões de euros porque há por vezes decisões que se têm que tomar, oportunidades ou infraestruturas que têm que ser construídas que não se compadecem com não haver algum endividamento. Isso é normal, tal como nas nossas vidas, nas nossas finanças individuais. Agora, há endividamentos excessivos que são incomportáveis com o funcionamento. Se nós mantivéssemos um nível de endividamento, nós não tínhamos qualquer hipótese de realizar os investimentos que estão neste momento a ser realizados, e, sobretudo, fazê-lo com a segurança que os podemos fazer e continuar na senda da diminuição da dívida. Pode ser menos intensidade, mais intensidade, e manter esta preocupação de melhorar os índices financeiros e, se possível, reduzir os impostos e os contributos das pessoas. Porque, no fundo, nós, na gestão da Câmara, estamos a gerir para as pessoas e em nome das pessoas. E depois, repare, hoje em dia nós ainda não temos muito
há muita gente, e se calhar aquelas pessoas que às vezes têm algumas intervenções populistas e às vezes críticas muito fáceis, que acham que é possível, como é que se diz, sol na eira e chuva no nabal. Eu penso que é essa a expressão. Mas noutros países já se começa a assumir que há prioridades a fazer. Por exemplo, o que é que nós queremos? Queremos ter um IMI e impostos mais baixos, ou queremos ter toda a área verde sempre mesmo no pino do verão? Por exemplo, nós temos uma germinação com uma cidade francesa junto a Paris. Aliás, temos também desenvolvido um conjunto de iniciativas muito interessantes na área da germinação e da troca de sobretudo jovens entre as cidades. Mas dizia-me uma das responsáveis da cidade, o ano passado, ou há 2 anos, talvez há 2 anos, ficou, enfim, perguntou: mas vocês no verão regam a relva? E disse: regamos. Não, nós lá já optamos por não regar. E é de facto uma opção, porque não quer dizer que eu a faça ou que a defenda. É só, estamos a falar em termos de tese, em termos teóricos. Eu até gosto de ver as relvas verdes. Agora, temos é ter consciência que, por exemplo, ter um espaço verde bonito, que tem manutenção e consumos de água, por vezes podem não ser compatíveis com outros consumos, nomeadamente com esta nova forma de as câmaras se organizarem, em que nós deixamos de ser o fornecedor da água, passamos a comprar a água. Eu estou a comprar água, a Câmara e as câmaras aqui que aderiram a esse modelo, estamos a comprar água tratada e depois vamos regar jardins ou relvas. Será sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico? Porque os franceses, nomeadamente, já desenvolveram modelos de sistemas, por exemplo, de sistemas de rega com base em furos ou com base em aproveitamento de águas paralelos às redes de consumo. E nós ainda não chegamos a essa, mas poderá ser um caminho, ou seja, no futuro nós passarmos a ter redes de consumo e redes de rega. De alguma forma estamos a tentar construir algumas situações dessas no entroncamento, com base em furos, mas para lhe dizer que a gestão é muito uma questão de opção e de opções. E a nossa opção é, de facto, tentar diminuir os impostos às pessoas e melhorar-lhe a qualidade de vida e as infraestruturas de possam usar no seu dia-a-dia. Já estamos a caminhar para a reta final deste Médio Tejo em Revista. Vamos mudar de tema. Eu recordo-me, numa das vezes que já aqui esteve nos estúdios da Hertz, que sublinhou que há algum tempo passar por determinada rua, por determinado bairro no entroncamento, causava insegurança. E hoje isso ainda acontece? Repare, eu não vou dizer que já o fazemos com total segurança. Continua a haver algumas pessoas e algumas áreas da nossa cidade que com alguma natureza mais problemática. Mas em termos objetivos, repare, em termos dos dados oficiais da segurança e da criminalidade, de 2015 para 2016 houve uma redução dos crimes participados de 7% a nível nacional. No entroncamento, essa redução foi de 11%. Obviamente que nós gostávamos que fosse maior, mas não só acompanhámos a tendência, digamos, nacional, como conseguimos ir mais além. E este reduzir não é a Câmara, ou não é só a Câmara. Este é um trabalho que envolve um conjunto de agentes, nomeadamente a PSP, que tem tido com a qual temos tido uma ligação e estabelecido uma ligação muito forte, com intervenções, quer ao nível do controle, mas também nós a desenvolver intervenções de prevenção, que sobre algumas áreas problemáticas começam a ter alguns efeitos. Ainda não se vê, tanto em termos de comportamentos muito visíveis, porque isto estamos a falar de populações que são, de alguma forma, que têm comportamentos problemáticos, cuja alteração vai demorar uma geração. Mas, em termos daquilo que são os indicadores dos crimes participados, é como digo, por exemplo, crimes contra as pessoas diminuíram 30%. Por exemplo, houve um aumento na área contra a propriedade de 6%, mas aquilo que se calhar que é relevante é muito importante. Por exemplo, comparando com as nossas cidades vizinhas, inclusive com Tomar. Comparando com as cidades Abrantes, Entroncamento, Tomar, Torres Novas, Orem, nas áreas que são, porque
que nestes concelhos, como têm áreas rurais também, há áreas da responsabilidade da PSP, outras da GNR. Nós, no entroncamento, temos só áreas da responsabilidade da PSP. Naquilo que é as áreas, que são as áreas urbanas, relacionando com a população, nós, contrariamente àquilo que às vezes se faz crer, nós e Orem, somos as cidades que têm menores índices menores índices de sinistralidade. Só para ter uma ideia, por exemplo, o entroncamento tem um crime por cada 37 pessoas por um ano, que é uma forma de medir, em Orem tem 1 para 38. Mas, por exemplo, Torres Novas já tem 1 por 17, ou seja, em termos relativamente à população, tem praticamente o dobro dos crimes que nós registramos no entroncamento. E, portanto, essa ideia que por vezes é passada que o entroncamento não tem segurança, também não é verdade, e os números estão disponíveis na administração interna e são estatísticas oficiais. Portanto, não é verdade porque, de facto, o entroncamento tem vindo gradualmente a melhorar os índices de segurança e a melhorar essa dimensão. Agora, repare, nós também temos desenvolvido um conjunto de programas de integração. Posso dizer que é muito interessante ter em conta, olha, um dos assuntos que está um pouco na ordem do dia, infelizmente, que é a questão da vacinação. E, infelizmente, tem morrido pessoas no nosso país devido à falta de vacinação. Eu posso dizer que, neste momento, nós temos, relativamente às chamadas populações, às populações desfavorecidas, temos uma taxa de vacinação praticamente de 100%, ou seja, está claramente ao nível da taxa de vacinação dos miúdos da restante população da cidade. Isso é um ganho muito significativo, porque para já, olha, se calhar evitam-se mesmo nessas populações situações como estão a ocorrer no país. E também revela uma maior socialização dessas famílias. Por exemplo, nós temos neste momento, junto das famílias, das comunidades desfavorecidas, enfim, temos uma taxa de inscrição no ensino pré-primário muito elevado. Praticamente todas as crianças em idade pré-escolar estão a frequentar ou inscritas, pois há ali algumas situações pontuais que podem não ser concretizadas, mas estão inscritas no ensino pré-escolar. É verdade que podem dizer assim, bom, mas se calhar também vão porque têm um almoço integrado, ou porque têm isto, ou porque têm aquilo. Seja qual for a razão, pode ser só essa, não é só essa, mas na medida em que nós passamos a ter uma população que desde cedo começa a frequentar as aulas, de certeza que essa geração vai ser mais integrada na sociedade do que a geração anterior. E vai também querer que os seus filhos repliquem no futuro esse processo. É curioso aquilo que está a dizer, porque acabamos por chegar aqui então a uma constatação. Igualar cidadãos em direitos e deveres contribui para baixar os índices de criminalidade. É claro, porque repara, a nossa perspectiva foi sempre uma perspectiva que os cidadãos têm que ter direitos e deveres e exigir-lhe um comportamento. Porque repara, nós nunca fomos contra aquilo que são as especificidades culturais de cada segmento populacional. Por exemplo, a população cigana, ou da etnia cigana. Eu respeito muito a população da etnia cigana, as tradições culturais associadas e a sua forma de estar. Agora não podemos inverter os papéis. Se um grupo de pessoas da etnia cigana pretende viver num espaço comunitário como o nosso, pode manter aquilo que são as suas culturas desde que cumpra as regras do espaço onde está integrado, para que todos os cidadãos possam viver. Repare, um cidadão muçulmano tem um conjunto de características Repare, há um período do ano em que um cidadão muçulmano durante o dia não come. Mas quem sou eu para lhe impor que coma? Não, é uma opção que eu respeito e esse cidadão tem todo o direito de o fazer. Não tem, se calhar, o direito de impor a toda a gente que faça isso. Portanto, é isso que nós pretendemos. Ou seja, cada um tem direito às suas especificidades culturais, às suas tradições, tem que também respeitar os outros e o espaço em que está inseridos. E é essa luta que nós encetamos e que, na nossa ideia de direitos e deveres iguais, e que eu penso que começa a dar resultados, e esse indicador que eu estou a dizer da inscrição dos miúdos de pré-escolar, para mim tem sido muito importante, como por exemplo
uma das escolas, a Escola do Bonito, que nós justamente concluímos e que tem um grupo significativo de miúdos de famílias de etnia cigana ou outras famílias menos carenciadas. Se inicialmente alguns pais tiveram receio desta junção, hoje é uma escola que desenvolve um processo de integração muito interessante. Tem desenvolvido projetos de, por exemplo, dança, em que os miúdos dançam, quer danças de uns de etnia cigana, outros de não de etnia, e, portanto, em espetáculos que dialogam entre eles, e isso tem feito com que a integração dos miúdos faça. Obviamente, que depois, sejam famílias de etnia cigana, sejam famílias de não de etnia cigana ou de outra qualquer, há sempre alguns grupos, algumas famílias ou alguns indivíduos que têm comportamentos que já não é só uma questão de comportamentos antissociais. Muitas vezes são comportamentos contra a lei, contrários à lei, contra aquilo que são as regras institucionalizadas. E nessa matéria estamos a trabalhar profundamente com a polícia. Repare, as pessoas por vezes não têm essa sensibilidade, nem nós temos interesse em fazer grande publicidade disso, pelo menos nos momentos em que isso acontece. Mas repare, na semana que antecedeu a Páscoa, tivemos um dia lá uma operação que envolveu 120 e tal agentes. E isso vai-se repetindo com alguma frequência, pode não ser tanta dimensão, como também nós estamos apostados, o CLDS é outro projeto de integração, estamos apostados em desenvolver o processo de integração, mas estamos apostados em dizer assim, direitos e deveres iguais. E nessa perspectiva vamos continuar até ao final do nosso mandato a assumir posições, algumas delas difíceis, mas vamos fazê-lo para passar esta nossa mensagem. E, de facto, havendo maior número de miúdos de etnia cigana ou de famílias desfavorecidas inscritas na escola pré-primária, para nós é um ganho geracional que, de facto, e que nos diz que o caminho é esse. Muito bem, Sr. Presidente, já estamos mesmo a terminar, mas queria aproveitar a oportunidade, até porque, claro, se justifica, para fazermos aqui uma pequena perspectiva daquilo que poderá ser a Festa da Flor. Já não falta tudo para que possamos ver então o entroncamento em flor. É verdade, a Festa da Flor que se vai iniciar no dia 18, que tem também, durante a sua realização, a segunda semana gastronómica. Desta feita vai ter o mote da gastronomia ribatejana e é um conjunto de iniciativas em que nós procuramos que a cidade fique mais alegre, mais bonita. Se nós no início tivemos esta iniciativa com o objetivo de reciclagem, a nossa ideia inicial foi, na altura em que havia muitos sacos de plástico, foi fazer flores a partir da reciclagem de sacos de plástico. Felizmente, houve uma alteração e até dos comportamentos e das atitudes das pessoas por via do imposto que foi imposto aos sacos de plástico. Essa razão deixou de existir e nós temos vindo a reconverter, e este ano vai ser uma reconversão bastante forte, em vez do plástico, o uso de flores naturais, o papel, para embelezar a nossa cidade. Também nos associamos a um movimento que é o Florir Portugal, o Eva Dream. É um movimento giro, que no fundo é um sonho, é uma visão de uma pessoa que tem vindo a desafiar várias cidades para que façam pequenas iniciativas de florir as suas casas, as suas ruas. Nós estamos a associar e não temos aquela preocupação, obviamente se toda a cidade ficasse florida era excelente, mas temos a preocupação de corredores de fundo e que esse processo vai ser sustentável. Estamos certos que este ano há casas, há espaços comerciais que vão aderir e casas particulares, para o ano hão de ser mais em que isso vai acontecer. Por exemplo, distribuímos cerca de 2.400 vasos de flores aos miúdos das nossas escolas, das escolas até
até ao 4º ano, para que eles vá-se para casa, cuidassem e pudessem eventualmente colocar nas varandas ou nas janelas para, durante a Festa da Flor, ajudar a florir a cidade. Temos também, durante esse período, um conjunto de espetáculos, um conjunto de iniciativas para que as pessoas possam viver e fruir mais a cidade e associada a esta ideia de vamos florir o entroncamento para termos uma melhor qualidade de vida. E esperemos que o tempo também ajude nessa altura. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez e também felicidades para a Rádio Verde. Obrigado. Muito obrigado. E assim foi mais um Médio Tejo em Revista, hoje dedicado ao entroncamento. Já sabe, vamos estar de volta na próxima quarta-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.